Paz do Senhor, queridos, tudo bem? Quantos filhos tem aqui nessa noite? Deixa eu ver. Glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Mas, como os filhos, nós temos que estar dispostos a ouvir o que o Pai tem a dizer. Nessa noite eu tenho certeza que Deus ele vai confrontar a sua mente para revelar o seu coração de filho. Quando eu estava sentada, o Senhor trouxe uma passagem no meu coração. Eu nem sabia que eu ia ter essa oportunidade de estar orando por ele. Na hora que eu abri a Bíblia em cima. Então eu sei que Deus, como alguém ele quer dizer alguma coisa. Hebreus 12, não precisa abrir que vou ser bem rápido. Hebreus 12, 5 diz assim: Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que ele aceita como um filho. Suporte as dificuldades, grava isso, suporte as dificuldades, receba a disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho não é disciplinado por seu pai? Se vocês são disciplinados é porque vocês são tomados como filhos legítimos. Mas todo aquele que não aceita a repreensão é um bastardo. Que tipo de filho você é? Você está disposto a se submeter ao Senhor no dia mau? Ele diz assim, suporte comigo as dificuldades, porque assim vocês se tornam filhos. Ser filho, quando recebemos uma bênção, quando está tudo bem, é muito fácil. Mas quando o dia mau chega, é que revelamos a honra que nós damos ao Pai que nós dizemos servir. E Deus, Ele fala o quê? Eu castigo, eu disciplino e eu te repreendo, não se magoe. Nós temos que parar de tratar Deus como o Papai Noel. Vir com a nossa lista de presentes. Deus, eu quero a porta aberta, eu quero o carro, eu quero o casamento, eu quero isso, eu quero aquilo. E se Deus não faz, nós saímos tristes. Se Deus não fizer, eu não sirvo mais a Deus, porque Deus não fez nada por mim. Semana passada uma pessoa veio conversar comigo: pastor, eu estou cansada, Deus não faz nada. Eu oro, busco, Deus não faz nada. Eu falei: você não precisa nada além da cruz, Ele já fez tudo. O que Ele vier fazer é um bônus. Nós não precisamos de coisas para mostrar que nós somos filhos, porque se você ainda precisa de uma bênção, um milagre, uma porta, você ainda não se tornou filho legítimo. Você ainda é um bastardo buscando migalhas na igreja. Deus, Ele não quer te abençoar. Nós não somos abençoados como nós recebemos. Receber bênção é muito bom, mas nós somos mais abençoados quando nós perdemos, porque é aí que mostra onde está o nosso coração, a nossa mente. Nós viemos para buscar um Deus verdadeiro, e como Pai, Ele vai te confrontar. Como Pai, Ele vai fechar portas. Como Pai, Ele vai te falar não. Quem tem filho pequeno sabe como é. Nós falamos mais não do que sim. Não mexe, não faz, não vai, não, porque o não de Deus nos protege. Você, como filho imaturo, talvez não entenda o não de Deus hoje, mas quando a maturidade chegar, você vai entender que Ele é um Pai zeloso, um Pai que te ama. Nós vamos glorificar a Deus. Glorifique ao Senhor no dia mau. No dia bom Ele é bom, mas no dia mau Ele é melhor ainda, porque não tem a sua força. Nós temos o costume de dar um jeitinho para tudo, resolver do nosso jeito. E aí quando nós vemos que sai do nosso controle, é só o Senhor, é aí que a bondade de Deus começa. E é aí que é revelado o seu coração, se você realmente está no Senhor. Nós estamos em Deus para qualquer situação, para perder ou para ganhar. Vivendo ou morrendo somos do Senhor. Viver é Cristo, mas não morrer é lucro. E a primeira coisa que tem que morrer é o seu eu. O seu ego tem que morrer, para que Ele venha viver e Cristo venha brilhar através da sua vida. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, porque a palavra está aqui. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Abra sua mente. Não deixe que o inimigo venha te roubar nessa noite. Às vezes nós viemos ao culto de corpo presente, mas a nossa mente está lá fora. A gente fica vagueando no culto, e nisso a gente perde o que Deus tem para falar conosco. Que a sua atenção e o seu coração venha estar na palavra.
porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você nesta noite, amém? Estenda suas mãos para cá. Pai, eu te louvo e te agradeço por essa rica oportunidade de estarmos aqui te louvando e te agradecendo, Deus. Eu creio que o teu Espírito Santo está neste lugar e o Senhor tem um alvo, Senhor. Acerta teu alvo nessa noite. Toma toda a mente, coração, cumpra o teu propósito, Senhor. Abençoa o teu servo, que o Senhor venha falar através da boca dele, Senhor. Que ele não venha te usar, mas que o Senhor venha usá-lo nessa noite com poder e graça e misericórdia, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Eu ouvi uma coisa essa semana que me impactou muito. Naquele dia, quando nós formos para o Senhor, não haverá dor, não haverá choro, não haverá doença. Será perfeita a adoração a Deus, a entrega ao Senhor. Mas o momento que nós temos aqui, em meio à dor, em meio à dificuldade, em meio a tudo que esse mundo nos oferece de dor, é o momento da melhor oferta, é a oferta suave. Nós não vamos ter essa outra oportunidade de dar a melhor adoração em meio à dor, ela sobe. Que você venha dar a melhor adoração em meio à dor, porque naquele dia será perfeito. Amém? Graça e paz, amém, amados? Você está feliz com Jesus? Estou muito feliz de estar aqui com a minha esposa. Eu quero compartilhar com você. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 7 de Atos. Nós vamos ler o versículo de número 58 ao 60. Um episódio que narra a morte de Estevão. Atos, capítulo de número 7, versículo de número 58. Se tiver alguém aí pertinho de você que não tem uma Bíblia, você compartilha da sua Bíblia, oferece uma carona para o irmão. Glória a Deus. Eu quero pregar sobre o tema inofentível. O que é ser inofentível? É não ser ofendido por nada. Amém? Tem alguém ofendido aqui? Vai sair daqui inofendível. Atos capítulo 7, versículo 58. E expulsando da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas lhes puseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém? Pode se sentar, fica à vontade. Glória a Deus. Irmãos, como não se ofender numa situação como essa? Eu escolhi exatamente esse texto porque Estevão aqui está exatamente replicando o que Jesus fez na cruz. Jesus na cruz do Calvário, depois de ter sido espancado, depois de ter sido açoitado, é pendurado no madeiro e ele está sangrando rumo à morte, é furado com uma lança. E enquanto as pessoas zombavam dele aos pés da cruz, dizendo: tu não és o Cristo, faz algum sinal agora, eu quero ver. Ele ora ao Pai dizendo: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E Estevão fez exatamente a mesma coisa. Depois de ter pregado o Evangelho e ter sido condenado ao apedrejamento,
Eu não consigo nem imaginar como deve ser alguém morrer apedrejado. Com certeza deve ser uma morte lenta, deve ser uma morte muito dolorosa. Morrer apedrejado, ser apedrejado até a morte deve ser agonizante. E enquanto as pessoas com muita violência pedravam Estevão, ele está de joelhos orando a Deus, exatamente a mesma oração que Jesus fez naquela cruz, dizendo: Pai, não lhes imputes este pecado, eles não sabem o que faz. Para Estevão orar dessa forma, ele precisa não ter ofensa dentro dele. Para Jesus na cruz orar dessa forma, ele precisa não ter dentro dele a ofensa, porque a ofensa sempre nos coloca no lugar de direitos. O ofendido sempre espera a tal da justiça própria. Irmãos, e o desafio da vida cristã, o desafio da vida cristã é viver uma vida sem ofensas. E eu sei que o que eu estou falando para vocês aqui hoje não é fácil de se alcançar. Na verdade, nós alcançamos essa vida sem ofensa no fim da caminhada, é quando nós já estamos prontos para a glória com Deus. Eu sei que estamos dentro de um processo onde nós precisamos trilhar um caminho, seguir uma jornada que não é fácil. O Evangelho de Jesus, ele não é fácil. Jesus disse que o caminho era estreito, que larga, espaçosa é a porta que segue a perdição, mas o caminho de Deus é um caminho de porta estreita, é um caminho de renúncia, onde para seguir a Jesus você tem que negar a si mesmo, você tem que renunciar à sua própria vida, você tem que renunciar tudo que você tem, tudo que você possui, para seguir Jesus. Você vai ter que carregar a sua cruz. Jesus disse: se você não carregar a sua cruz, você não pode ser vencido. Agora, o que seria carregar a cruz? Irmãos, é exatamente o que Jesus fez. O que Jesus fez é o protótipo daquilo que nós devemos fazer. De graça recebeis, de graça dai. O que eu recebi de graça? Perdão imerecido, o amor imerecido. O que eu recebi de graça? Irmão, foi a tolerância intolerável. Ele me tolerou, ele me suportou, ele me esperou, ele teve paciência, ele lutou por mim até que eu o encontrasse, eu pudesse vê-lo. E eu recebi isso de graça. E agora ele está dizendo: o que você recebeu de mim, você tem que dar ao outro. Essa é a graça, é o favor merecido. E nós nunca vamos ter graça para dar ofendidos, nunca vamos ter graça para dar feridos. Nós precisamos estar curados. Esse é o desafio da vida cristã: viver uma vida sem ofensa. Quando você vive uma vida sem ofensa, tudo na sua vida vai dar certo. Casamento, relacionamento, amizade, ministério, tudo que envolve pessoas, porque a vida é uma esfera relacional, nada é sozinho. A queda levou o homem a uma busca individual. A separação faz o homem viver de forma altruísta. Por isso que as relações humanas hoje se tornaram diluídas, porque as pessoas se relacionam apenas por interesse, porque o alvo final sempre é o próprio interesse, é o próprio ventre, é a vontade própria, é o que eu vou receber de benefício, é o que eu vou ganhar com isso, com o que eu estou fazendo ou com quem eu estou me relacionando. E voltar ao caminho de Deus é voltar a um lugar onde você entende os verdadeiros valores. Por isso que a primeira coisa que começa a acontecer na transformação, na mudança do homem,
que se chama frutos do Espírito. É a mudança da sua personalidade, das suas emoções, da maneira de enxergar o mundo, de enxergar as pessoas à sua volta. Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é amor, é alegria, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é mansidão, é temperança. São sentimentos, são emoções que moldam as minhas características como pessoa. É personalidade transformada. Aí o texto vai dizer: contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne, crucificaram as suas paixões e as suas concupiscências. E aí ele vai dizer: se vivemos em Espírito, andemos também no Espírito. Que haja uma demonstração de comportamento. Isso é andar no Espírito. Andar no Espírito, irmãos. Olha, eu nasci no berço evangélico, fui criado em igreja pentecostal, e eu vi muita gente confundir andar no Espírito com atuações espirituais, sensações. As pessoas confundem ser cheios do Espírito Santo com rituais, manifestações na igreja. E ser cheio do Espírito Santo de verdade não tem a ver com pular, dançar, falar em línguas, mas tem a ver com a característica transformada na sua personalidade. É ter longanimidade, bondade, mansidão, temperança, amor. É manifestar isso com a vida. É assim que nós pregamos o verdadeiro evangelho. É com o nosso comportamento, é com a forma como nós nos tratamos, a forma como nós nos relacionamos. Agora, eu sei que é difícil não carregar a ofensa. Por isso eu gostaria que você olhasse para dentro de você e você comece a pensar sobre você. Eu queria que você refletisse sobre o que mais te ofende. O que mais te ofende na vida? É quando alguém fala da sua imagem, da sua aparência. Tem gente que não se ofende com isso. Tem gente que se ofende mais quando alguém critica o que você faz. Falar da minha aparência pode falar no livro, mas quando fala do que eu estou fazendo, quando critica o que eu faço, aí eu fico ofendido. Tem gente que fica chateado e ofendido quando as outras pessoas a reprovam, quando as outras pessoas ficam chateadas com você, e aí você fica chateado porque os outros estão chateados com você. Nós nos ofendemos naquilo onde está firmada a nossa identidade. Às vezes a sua identidade está firmada na sua aparência, a sua identidade está firmada nas coisas que você faz, a sua identidade às vezes pode estar firmada na sua reputação. Por isso que você se chateia quando os outros pensam mal de você. Alguém critica você na internet, porque é naquilo que ameaça onde você está firmado que você se ofende. Não, eu vou repetir para você gravar isso e tentar pensar comigo. É naquilo que ameaça onde você está firmado que você se ofende. É ali que está a sua identidade. Quando alguém critica você, isso te dá uma incerteza naquilo que você acredita ser, e aí você fica ofendido. A ofensa, ela é mais acentuada
naquilo com que você firmou a sua identidade, com que você mais está galgado, firmado, estabelecido. E é importante nós entendermos isso, porque é disso que nós precisamos ser libertos. É na sua imagem, é no que você faz, é o que os outros pensam de você. Nós nos ofendemos mais com as pessoas que amamos do que com os estranhos. É verdade ou não é? O estranho fala alguma coisa, faz alguma coisa, mas e alguém que você ama, alguém que está próximo de você, quando essa pessoa faz isso, aí você fica ofendido. O estranho não consegue te ofender tanto. Por quê? Alguém sabe dizer por quê? Vou deixar você pensar. Por que que o estranho não te ofende tanto quanto alguém que é mais próximo de você? Porque não convive. Eu vou deixar você me ajudar. Por quê? Porque não convive comigo. Porque o estranho não convive comigo. Quem mais? Acha que é alguma coisa? Hã? O estranho é como se não existisse. Mas por que a gente se chateia com quem é próximo da gente? Ainda não encontramos a resposta. Eu gosto de pregar assim, fazer você pensar. Mais alguém quer falar? Calma. Pode falar. Porque não conhece. Vou falar para vocês. Nós colocamos expectativas nas pessoas que nós amamos, e por isso nós nos chateamos muito mais com as pessoas que nós amamos do que com os estranhos. É verdade ou não é? Agora eu vou mostrar para você que isso é orgulho, isso é idolatria. Por quê? Porque você constrói um conceito, olha só, você constrói um conceito de como a pessoa deveria te tratar, baseado no quê? No valor que eu acredito que tenho, o valor que eu acredito que eu deveria ter para o outro. Você está percebendo que isso parece até uma síndrome de Deus? Eu construo uma expectativa em alguém baseado no valor que eu acredito que eu tenho. Aí a pessoa não me valoriza do jeito que eu acredito que eu deveria ter sido valorizado. Eu construo uma exigência de amor, uma exigência de reconhecimento, uma exigência de importância que eu acho que eu deveria receber. Aí eu boto expectativa. E é um erro colocar expectativas nas pessoas. Por quê? Porque quando nós colocamos expectativas nas pessoas, é porque a nossa identidade não está firmada em Deus. Nós não devemos achar que merecemos alguma coisa, e quando houver esse pensamento que eu mereço alguma coisa, nós vamos continuar escravos daquilo que levou o homem à queda. Porque foi exatamente nesse ponto que o homem caiu. Eu mereço mais. Ele ouviu a voz da serpente. Você pode ter, certamente não morrerás. Você pode possuir algo independente. Você pode ter mais valor do que você acha que tem. Sabe o que é ser filho de Jesus por adoção? É entender o seguinte: ninguém me deve nada. Ser filho de Jesus por adoção é entender o seguinte: eu
Diz em Romanos 13:8, quando ele disse: não devo nada a ninguém, a não ser o amor que você deve ter um pelo outro, porque quem ama o seu próximo, aleluia, cumpre a lei. Sabe, Paulo está dizendo o seguinte, que a gente tem que andar olhando a nossa volta dizendo: ninguém me deve nada, eu é que devo. Eu é que devo o quê? Devo amor. Aí eu olho para o outro e digo: cara, eu preciso servir melhor essa pessoa. Por quê? Porque eu é que sou devedor dela. Eu preciso cuidar melhor daquele outro. Por quê? Porque sou eu é que devo amor, cuidado. Por isso a Bíblia diz: considere o outro sempre superior a você mesmo. Nós vivemos em ofensa, sabe por quê? Porque a gente acha que a gente merece. Criamos as expectativas. Isso é idolatria, irmãos, que é o fruto da separação. Na idolatria nós firmamos a nossa identidade em coisas criadas. A nossa identidade original deveria ser Deus. Efésios 1:4, Ele me elegeu nele. Quando? Antes da fundação do mundo. Para quê? Para ser santo e irrepreensível diante dele em amor. Essa é a nossa origem. O homem foi criado dele, por ele, para ele. A separação fez o quê? O homem foi separado de Deus pelo pecado, e nasce a individualidade. Quando nasce a individualidade, o homem se torna predador, ele passa a viver em busca de si mesmo, ele se torna idólatra dele mesmo. Idolatria não é culto à imagem, como a gente aprendeu a vida inteira, não. Irmão, eu nasci na igreja evangélica e aprendi a vida inteira que idolatria era dos católicos, dos espíritas, porque eles adoravam as imagens, e a adoração à imagem é que é idolatria. Mas quando eu fui olhar para as escrituras e aprendi com a Bíblia, eu percebo que idolatria não é imagem. A idolatria é um homem adorando ele mesmo, é ele no centro. Aí Paulo vai olhar para a igreja e vai dizer: vocês se tornaram inimigos da cruz de Cristo, porque fizeram do seu ventre o seu próprio Deus, e vocês só buscam coisas terrenas. Por isso que a igreja evangélica dos nossos dias, para mim, tem mais idolatria do que na igreja católica. Que a gente vai para a igreja fazer campanha atrás de coisas, em busca de coisas terrenas. Fazemos do nosso ventre o nosso Deus. Aí, irmão, eu estou falando de uma coisa que eu aprendi a vida inteira. A gente ia para um monte fazer campanha para Deus dar coisas. A gente vai para a igreja, aí a semana a campanha tal, outra tal, tudo tem a ver com a terra, coisas, porta aberta, milagre. Qual que é o seu sonho? Qual que é o teu projeto de vida? Bota no papel aí, escreve aí, nós vamos orar e Deus vai te dar. Idolatria, irmão. Isso é idolatria. Aí por isso que você olha para a igreja e vê os irmãos se degladiando, com inveja do outro, com ciúme do outro, dentro da igreja. Não, mas isso não poderia acontecer na igreja. Pois é, mas isso acontece onde há idolatria, independente se é igreja ou não. A idolatria sempre me coloca no centro. Por isso Paulo vai escrever em Romanos 1:25 dizendo: eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a criatura antes do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Isso são características do ego humano, que sempre vai nos arremeter a uma identidade idólatra, onde está firmada a nossa raiz de identidade, nós mesmos. Por isso que o nosso
desafio de cristianismo é o desligamento do nosso eu. Nós precisamos nos desligar do nosso eu e viver uma fundamentação de identidade em Jesus. A nossa identidade precisa viver uma mutação. Nós precisamos estar firmados na imagem. Por isso que é olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Autor é quem iniciou, consumador é quem termina. Então eu olho para Jesus no início e o fim da minha jornada. Eu tiro os meus olhos dele, porque olhando para ele eu sou transformado de glória em glória, a mesma imagem pelo Espírito do Senhor. Temos que nos tornar uma réplica de Jesus. Ou esse negócio de igreja, de evangélico, evangelho não vale nada. O nosso desafio diário é nos tornar parecidos com Jesus, termos a sua identidade. E para isso nós vamos viver um processo. Olha o que a Bíblia diz em Colossenses 1,14, dizendo, Paulo escreve assim: nós temos a nossa redenção e a remissão dos nossos pecados, que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, quer sejam tronos, quer sejam dominações, quer sejam principados, quer sejam potestade, todas as coisas têm sido criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. E escute, nele, Jesus, todas as coisas subsistem, ou seja, continuam a existir. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito entre os mortos, para que todas as coisas tenham nele primazia, porque aprove a Deus que nele, em Cristo Jesus, habitasse toda a plenitude. Você percebe? Paulo está dizendo que tudo que foi criado dele, por ele e para ele. Paulo está dizendo que nele, Jesus, as coisas continuam a existir, fora dele não há existência, porque aprove a Deus que a plenitude habitasse nele, Jesus. Por isso que nós devemos nos tornar como Jesus, pertencer a Jesus, estar em Jesus diariamente. Isso vai requerer devocional, renúncia. Isso não acontece erguendo as mãos dizendo: eu quero virar evangélico, quero virar crente. Não é mudar para crente, é se tornar filho de Deus. Entender? Isso requer de você. Sabe, irmão, receber a presença do Espírito Santo em um culto como esse é muito fácil. Sabe o que é difícil? É manter, não entristecer, alimentar a relação com o Espírito Santo, cultivar uma vida com Deus. Essa é a parte difícil. Tem muita gente que vem num culto maravilhoso assim, chora, entrega o coração para Jesus e tal, passa uma semana assim, na segunda semana já está caindo de novo, porque não teve um processo. E quando eu falo de ofensa, viver uma vida ofendida mostra-nos o nosso real estado. Porque quando o cristianismo começa a tomar forma na sua vida, ou seja, quando Cristo começa a tomar forma na sua vida, uma das coisas que começa a desaparecer é o orgulho. O ego humano começa a cair por terra. Cristo começa a tomar forma em você. Sabe, nós deveríamos pensar sobre o que pensamos.
Porque se está me ofendendo, eu tenho que parar e pensar, é porque a minha identidade está firmada nisso aqui. Se você tem a capacidade de parar agora e pensar sobre todas as coisas que te ofendem e ter clareza sobre a sua identidade está firmada nisso que te ofende. Porque quando nós estamos em Jesus, não existe ofensa. Você consegue parar para pensar como é que Deus, Jesus, escolhe para ser o tesoureiro da igreja um ladrão? Judas era ladrão. A Bíblia deixa claro que Jesus sabia o que ele fazia. Ele sabia até os pensamentos das pessoas. Mas ele escolhe um cara que era um ladrão para cuidar do dinheiro da igreja, para ser um tesoureiro, um cara que carregava a bolsa. Por que Deus permite? Por que Jesus permite? Escute, está tão claro que Jesus nunca teve expectativa nas pessoas. O que ele tinha era esperança nas pessoas. Aí ele pega um ladrão e fala: você vai cuidar do dinheiro, porque eu tenho esperança em você. Como nós deveríamos reagir quando a crítica que nós recebemos é verdade? Você já parou para pensar que às vezes a crítica que foi feita a teu respeito pode ser uma verdade? Isso é uma coisa muito difícil de você conseguir diagnosticar quando o seu ego está muito forte. Você não vai conseguir ver isso. Há uma frase que eu ouvi em algum lugar que eu não me lembro onde, mas a frase dizia o seguinte: que as verdades mais duras sobre as nossas vidas são ditas pelos nossos inimigos. Nós deveremos parar e pensar sobre as críticas feitas sobre nós, mesmo as que foram ditas sem amor, mesmo as que foram mal colocadas com palavras duras. Nós deveríamos ter maturidade para repensar. Eu gosto de um cara na Bíblia chamado João, o último apóstolo de Jesus, porque esse cara para mim era um tipo de pessoa inofendível. Jesus está com seus discípulos da última ceia. Foi na noite em que Judas molhou o pão no mesmo prato e Jesus disse assim: um de vocês vai me trair. Todo mundo batia no peito e dizia: jamais. Pedro se levantou e falou: Senhor, olha a arrogância de Pedro. Ainda que todo mundo aqui está vendo aqui, esses caras aqui. Imaginem, irmãos, Jesus no nosso meio fala assim: um de vocês vai me trair. Aí um cara levanta e fala: ó, Jesus, qualquer um desses caras aqui pode te trair, mas eu não. Eu sou melhor que todo mundo aqui. Foi isso que ele fez. Ainda que todos aqui te traiam, eu não, Jesus, jamais eu vou te trair. Jesus olhou para ele e falou assim: ainda hoje tu vai me negar 3 vezes. E todo mundo batia no peito. Só teve um cara chamado João que olhou para Jesus e falou assim: mestre, seria eu o traidor? Será que esse cara sou eu? Ele se preocupa aí, se coloca na hipótese de ser ele. E foi o único que não traiu Jesus. Os outros abandonaram a Cristo, fugiram, se esconderam. João ficou aos pés da cruz, correndo o risco de ser preso e ainda ser morto por Senhor. O único que não traiu Jesus foi o cara que não tinha ego nem orgulho suficiente para bater no peito e se colocar numa posição que ele não tinha. Ele foi o único que disse: talvez pode ser eu, né? Será que sou eu que vou te trair? Se entristece.
você se coloca nesse lugar de humilhação, isso resguarda você a queda. A gente cai por causa do nosso orgulho. E ser vazio de nós mesmos nos protege de nós mesmos. Então o inimigo é você mesmo. Como que eu faço para vencer eu mesmo? Se esvazie de você. Não tem espaço para você. A Bíblia diz que de tudo que você tem que desconfiar, irmãos, desconfie do teu coração mais do que todas as coisas. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Você é a pessoa mais perigosa contra você mesmo. Você entende por que a nossa jornada de cristianismo é uma batalha contra nós mesmos? A morte do nosso eu precisa acontecer. Olha o que Paulo escreve em Filipenses 2:2, ele diz: gente, complete comigo a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Não façam nada na vida por ambição egoísta, por vaidade, mas faça por humildade, considerando sempre o outro superior a você mesmo. Cada um cuide não do que é do seu interesse, mas cuide do que é do interesse do outro. Pense primeiro no outro. Olha lá, seja a atitude de vocês a mesma que há em Cristo Jesus, que sendo Deus não se considerou igual a Deus, era algo que ele poderia fazer, mas esvaziou-se a si mesmo, se tornando servo, tornando-se semelhante a homens, sendo encontrado na forma humana, humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, e até a morte de cruz. E foi por isso que Deus o exaltou. Não vou repetir. E foi por isso que, por ter se humilhado, por ter se esvaziado, por ter se colocado nessa posição, foi por isso que Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Aleluia! Quem já ouviu a frase, os humilhados serão exaltados? Você crê nisso? Mas está errado. Eu já vi gente pregar isso. Quem te humilhou vai ter que ver. Não, eu já vi gente cantar isso. Quem te humilhou vai ter que ver. Sabor de mel, né? Quem me viu passar na prova não me ajudou. Quando me vê na bênção vai se arrepender. Porque eu vou estar no palco e você, miserável, no pó. E a gente canta isso, né, irmãos? Foi o CD que mais vendeu em 2011. Para mim isso não é louvor a Deus. Eu prefiro ouvir música secular do que ouvir essa música. Os humilhados serão exaltados, é isso que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz que todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aqui, Mateus 23:11. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas todo aquele que a si mesmo, de novo, a si mesmo se humilhar será exaltado. Não é os humilhados serão exaltados, mas é aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E se humilhar é uma prova real da destruição do orgulho, porque se humilhar é uma posição que eu tomo, é uma decisão que eu tenho.
difícil comigo. E aí eu vou achar que Deus tem a justiça de Deus, que vai vir ao meu favor, e quem me viu passar na prova agora vai se arrepender, porque me humilhou, mas agora Deus vai te pegar. Tipo vingança. Avisa lá quem falou da minha vida. Avisa que eu estou de pé. A gente tem coragem de cantar fofoca, irmão. Por quê? Porque nós somos impregnados de orgulho. Somos impregnados de ofensa. Não, eu cresci na igreja evangélica. E o que eu mais vi o povo pular e sapatear foi pregação de época. Quando o pregador diz assim, teu nome vai soprar na terra, aí o cara pula, relampeia, sapateia. Porque Deus tem uma mesa na presença dos teus inimigos. Aí o cara dança, relampeia, na cambalhota. E nem leu o texto direito, porque quando a Bíblia diz que Deus tem uma mesa, essa passagem é Deus e Davi, e Deus está falando para Davi, e Davi está falando com Deus, e Deus está dizendo, eu tenho uma mesa na presença de todos os teus adversários. E Davi diz assim, Senhor, unge a minha cabeça com óleo, o teu cálice transborde, para que a bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor me siga por todos os dias. Sabe o que ele está dizendo? Essa mesa não é para humilhar, essa mesa é para que a bondade e a misericórdia do Senhor se manifeste, para que eu sirva ao inimigo, para que eu haja de bondade com o inimigo, para que eu haja de misericórdia com o inimigo. Não é a mesa do orgulho, não é a mesa da vingança, não, amigo. Porque se o teu inimigo tiver fome, a Bíblia diz o quê? Dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Porque se você fizer isso, você vai amontoar brasa de fogo aonde? Na sua cabeça. Sabe o que é brasa de fogo na tua cabeça? É revelação no cérebro, querido. É pensar a partir de Deus. É enxergar o reino. É ter revelação. Às vezes nós precisamos passar pela ofensa. A ofensa é importante. Ela faz parte da nossa construção. Por isso, a minha esposa disse aqui que Deus vai ofender a mente para revelar o coração, né? Para você ver quem você é. A gente precisa, não tem como viver uma vida sem ser apertado, sem ser espremido na vida. Sabe, quando alguém te humilhar, aproveita ali, vai na frente e se humilha você mesmo. É verdade. Se rende, deixa aqui. Aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Eu gosto de uma parábola que Jesus conta de um viticultor que tinha uma vinha, mas no meio da vinha tinha uma figueira que não dava fruto há 3 anos e meio. E o dono da vinha falou, corta. O viticultor, que representa Jesus, falou, não, me dá mais um ano, para que eu esterque, para que eu escave. Você sabe o que é esterco? Esterco é ruim, né? Esterco fede. Esterco é fezes. Ah, não está dando fruto. Peraí, não está dando fruto. Eu vou adubar. Toda ofensa que fazem contra você é um adubo que você precisa. Fezes aí, meu amigo. Você é a escavação, a ofensa é a escavação que você precisa. Para quê? Porque você não está dando fruto. Aí você precisa perder algumas coisas na sua vida, ser tratado para dar fruto. Por isso que Paulo chega a dizer exatamente isso. Em Filipenses 3,8 ele diz, irmãos, compreendo que tudo é uma completa perda
vida. Ele está dizendo: eu perdi tudo. E quando eu comparo esse tudo que eu perdi com a superioridade do valor e que há no conhecimento de Jesus Cristo, percebo por que perdi todas as coisas e considero esses valores que eu perdi como esterco. Considero todos os valores que eu perdi como esterco. Era o adubo que ele precisava. Perdi um monte de coisa. É o meu adubo. Paulo perdeu reputação, perdeu a posição que ele tinha como fariseu, a posição que ele tinha como homem respeitado. Ele era um homem de nome, ele era uma pessoa conhecida. Quando Paulo se converte, as pessoas duvidavam: não, esse cara aí é perigoso, porque ele era uma pessoa renomada. Ele perde tudo aquilo. Ele diz: olha, tudo isso que eu perdi era esterco. Era o adubo que eu precisava para dar fruto de verdade. Porque existe uma superioridade por trás disso, que é o conhecimento de Cristo. Perder todas as coisas que antes tinha valor para você, porque você entende que tem outra coisa que é superior, que é onde você tem que firmar sua identidade. Os valores que antes para mim eram importantes, agora é esterco, porque foi um tratamento para eu frutificar. Onde a minha identidade agora está sendo preparada, onde? Na superioridade do conhecimento de Cristo. É aqui que a minha identidade está sendo preparada. Por isso que tem que morrer. Olha para o irmão do seu lado. Tem gente que gosta disso, né? Mas eu vou falar. Eu estou pregando, então. Olha para o irmão do seu lado e fala assim para ele assim: morra, morra, infeliz. Você vai ter que morrer, irmão. João 12:24 diz o quê? Se a semente, Jesus disse, se a semente não cair na terra e não morrer, não pode dar fruto. A semente tem que cair na terra e tem que morrer. Morrer para nós mesmos, morrer para as nossas vontades, morrer para os nossos desejos. É o desafio da vida cristã. Olha o que Paulo diz em Romanos 6:3: não sabeis, irmãos, que todos nós fomos batizados em Jesus Cristo e também fomos batizados na sua morte? De sorte que também fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim nós também andemos em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também seremos na ressurreição. Está entendendo? Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Quem que está justificado do pecado? Quem está morto. Se você não está morto, o pecado continua governando. Você tem que morrer. Olha aqui o que Jesus diz em João 5:25. Ele diz: verdadeiramente afirmo a vocês, a hora vem e chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. É os mortos que vai ouvir. Por isso Paulo escreve em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo na fé do Filho de Deus. Não tem mais a ver comigo, tem a ver com Ele. E aí você encontra o ápice da vida cristã. É o nosso desafio. Irmão, eu estou falando para vocês uma coisa que serve para mim. Eu não estou aqui pregando para você
vocês uma coisa que eu tiro de letra. Eu estou pregando onde estou sendo pregado. Eu preciso dessa palavra. Quando eu olho para a vida desse cara, apóstolo Paulo, um cara que foi tratado, irmãos. O problema de Paulo era o orgulho. Paulo era um cara soberbo. Se você ler a história de Paulo, você vai ver ele rejeitando Marcos. Aí Barnabé tem uma discussão com ele. Aí se separam. Lá na frente, Paulo, no final da caminhada, ele pede perdão para Marcos, traz ele de volta. Ele reconhece os seus erros. Qual que era o espinho na carne de Paulo? Ele disse: para que eu não me exaltasse pelas excelências da revelação, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, a me esbofetear. O problema dele era o orgulho dele. Tanto que Paulo começa seu ministério defendendo o que ele chama de apostolado. Ele não é aceito entre os apóstolos, e ele faz a sua própria defesa, dizendo: eu sou apóstolo de Jesus, sim. Eu provo para vocês, eu sofri naufrágio, eu fui preso, eu sofri uma quarentena menos um, fui açoitado. Ele começa a contar as histórias das suas obras missionárias no início da sua caminhada, para tentar defender o título. Isso é orgulho. Se você continuar lendo a história, você vai ver esse cara amadurecendo. O cara que defende o apostolado no início, no meio ele diz assim: dos apóstolos de Jesus Cristo eu sou o menor. Está melhorando, mas só fica bom no fim. Quando ele escreve para Timóteo, ele está próximo de receber a coroa, ele está passando o bastão para Timóteo. Ele diz: meu filho, eu não sou digno que me chame de apóstolo. Porque vai começando assim, irmão. Começa batendo no peito, dizendo: eu sou apóstolo. No meio eu sou o menor dos apóstolos, mas no fim ele diz: não precisam me chamar de apóstolo. Eu não sou digno de ser apóstolo. Esse cara está pronto para subir, receber a coroa. Ele está aperfeiçoado, ele está preparado para aquilo que o céu tem reservado. Todos nós estamos nessa corrida, irmão, da morte do nosso eu. Somos homens de Deus, somos cheios do Espírito Santo, mas ainda precisamos continuar lutando contra a nossa carne. Há uma guerra que permeia os nossos membros e nós precisamos resistir para que a lei do Espírito e da vida governe os nossos instintos, a nossa maneira de viver, o nosso estilo de vida. Aleluia! Cristo te chama para isso. É mais do que frequentar uma igreja. É uma vida com Jesus, cara. Onde você mergulha em Deus, onde você quer conhecê-lo, onde você quer se aproximar dele. Você quer descobrir sempre mais dele. Faça isso nessa noite. Renda seu coração para Jesus. Se esvazie de você mesmo, de tudo que você achava importante, daquilo que você achava que era bom. Cara, tem gente que tem a capacidade de questionar Deus, porque Deus não faz, porque não acontece, nunca vai acontecer do seu jeito. Tira seu cavalinho da chuva. Deus não está a seu dispor. Deus não vai servir você, meu amigo. O que Ele fez por você já foi o bastante. Ele deu seu filho na cruz. Você quer mais do que isso? Seja grato. Entenda o caminho do resgate. A obra da cruz, irmãos, foi redenção. Entenda o que é redenção. É readquirir uma propriedade perdida. Isso é redenção. Sabe o que significa? Que eu sou propriedade de Deus. Deus não é minha propriedade, eu sou a propriedade de Deus. Fui resgatado por um precioso
do sangue da cruz. A minha vida não me pertence, ela pertence a Ele. Aí você se desarma, você não exige, você não cria expectativas em ninguém mais. Você pertence a Deus. Quando você pertence a Deus, você entende que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Aí você flui, você simplesmente flui nas águas do Espírito. Ele dirige o seu caminho na verdade e na justiça. Você recebe essa palavra nessa noite? Eu quero orar por você, amado. Fica de pé. Ah, Jesus. Quantos aqui reconhecem? Coloque a mão no seu coração. Reconheça diante de Deus todas as áreas de ofensas da sua vida que você precisa vencer. Só vai vencer quando você passar pela cruz. Peça ajuda para Jesus, para o Espírito Santo, para que haja um revestimento, para que haja um renascimento da paixão, da fome por Ele. Deus, fecha os teus olhos enquanto os meninos adoram. Renda-se a Ele, renda-se a Ele. Diferente das histórias que eu vi, a minha história teve quando o inferno pensou ter vencido. É você. Jesus tomou a chave. Dê uma resposta para Ele. Esse amor perfeito fez entender que diferente das histórias de na minha história, isso é um mocinho e na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim. Dessa forma, Caminho e não chegar ao fim. eis os A órgãos. minha luta não perdeu contra mim mesmo. Purifica-nos com teu Os meus fogo. gigantes são os meus próprios defeitos. Eu não saí com a vida mais que entrou. Só eu sabia o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho. Reflete a glória e revela os seus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão. Diz para Ele: eu quero ser aperfeiçoado, Senhor. Eu quero ser o barro nas mãos do oleiro. Esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história, isso é um mocinho e na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim.
seu dia a dia, que você consiga viver isso, que você consiga alcançar isso. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até se tornar um dia perfeito. Que você cresça até o dia perfeito. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe. Eu agradeço essa oportunidade de ter compartilhado essa palavra com vocês. Amém. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe o irmão, a irmã Cíntia. Deus continue abençoando sempre a vida de vocês e a caminhada de vocês, amém? Pastor Rafael, pegar uma palavra aqui para finalizarmos o culto. Quem ouviu a palavra da glória a Deus? Deus continue falando aos nossos corações. Eu quero falar algo aqui que isso aconteceu há uns 2 anos e meio atrás. Eu estava descendo para o Pantanal, né? Eu estava indo na casa do Joacim, que era o pastor da igreja. E eu lembro que tinha um pé de bananeira assim, ele fez um cercado perto da vala assim. E aquele dia eu estava muito triste, revoltado com algumas situações. Estava iniciando ainda, né? O processo ainda no Evangelho. E o Gu falou: senta aí que você vai ouvir uma palavra. E ele ligou na rádio. Você estava pregando. E naquele dia, aquela mensagem que você pregou falou profundamente ao meu coração. E me deu esperança para que eu pudesse continuar a batalha. Eu vi a importância que o Evangelho tem quando ele é genuíno, quando ele é simples, ele é eficaz. Que Deus continue quebrando o nosso orgulho, fazendo a gente se doar mais um pelo outro, que isso é importante, porque foi o que Cristo fez. Então agradeço a sua humildade, a sua simplicidade, veio aqui juntamente com sua esposa, e que Deus continue abençoando esta obra, a obra que Deus colocou nas tuas mãos, que Deus te fortaleça. Bom, as palmas da mão você. É pregador do Evangelho, viu, irmão? Pregador do Evangelho, tá? Não é pregador de trigo, não, do Evangelho, viu? Nós ligamos para ele lá e não falou nada, falou: eu estou indo, viu? Então, onde for pregar o Evangelho, que Deus levante homens como nosso irmão Fabiano, amém? Bem, então no final, né, eu queria que continuasse essa noite, mas Deus ele sabe de todas as coisas, né? Levante suas mãos ao céu, nós vamos agradecer. Nós temos esse trabalho na rede social, todos conhecem já, tá bom? Vamos embora, tem uns fomes ali depois, a gente vai se alimentar, tá bom? E eu creio que o nome de Deus vai ser mais glorificado do que já foi, amém? Levante suas mãos, o grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todos aqueles que acreditam. Amém. Está terminado, bate palma para Jesus.